Salve, salve amigos do meu Instagram. Começando mais uma live aqui, Papo de Copa. Segunda-feira, mais uma segunda-feira, dia 31 de outubro. Rapaz, hoje foi o dia de live. Confesso a vocês que hoje foi uma maratona, né? Ao meio-dia eu tava lá com os amigos do. Ao meio-dia eu tava com o Rodrigo Raposo e Chiquinho no Cast FC. Participei com eles. Às 5 da tarde eu estreiei no canal no YouTube. Fiz lá a minha live no Marcelo Esporte Clube e agora estou com o Fernando Rego Barros, que já me adicionou aqui, que a gente vai começar o nosso bate-papo tradicional sobre Copa do Mundo, com a presença hoje do meu amigo Antônio Gabriel. Vou chamar Fernando primeiro, tá? Saudação. Hoje tem uma pipoquinha, amanteigada, mas parece que tá derrubada a pipoca. Vou mostrar aqui para vocês. Tudo bem? Salve, E salve, aí, salve. tudo bem? Tudo certo? Salve, salve, tudo certinho. Paz, Tá me ouvindo bem aí? tô te ouvindo bem. Não tá muito boa Beleza. é a pipoca, cara, que eu acabei de fazer. O negócio tá Vai feio, cara. melhorar, vai melhorar. Vamos dar um Eu crédito errei, para você. errei a mão, cara. Errei a mão. Vai Eu gosto, melhorar. eu gosto de pipoca, cara, mas eu fico mais na prática de fazer a pipoca no forno, no micro-ondas, né? Aí, cara, não tem pipoca micro-ondas, tem do milho. Aí eu fui fazer nas pressas pra entrar aqui na live e acabou dando ruim. Queimou mais do que. Mas pra não perder a viagem, eu trouxe aqui pra gente fazer a live com a pipoquinha. Certo, certo. Tudo certo por aí? Tudo certinho. Como é que tá Já, o best-seller? vamos ver, vamos ver. Deve estar tá bem no forno mesmo. Estamos Pense na nos ansiedade, hein? ajustes finais. Oh, estamos nos ajustes finais. Vamos lá. Vou chamar aqui quem Já tá falou aqui. com o Antônio Gabriel hoje? Falei com ele, ele Confirmou mandou já o mensagem aqui horário para aí? confirmar, já tá aqui, ele tá aqui inclusive. Vou colocá-lo na Uhum. área, tem uma galera aqui também já participando aqui, já entrando, esperando a gente pra gente Beleza. papear. Vou tentar me controlar a ansiedade de comer a pipoquinha. A pipoquinha não tá muito agradável não, mas vamos lá. E aí, meu garoto? Alô, senhoras E e aí, senhores, tudo certo? Como é que vocês Tudo estão? bom, meu irmão? e Tudo aí, ótimo, Antônio, tudo bem? tudo certo. Rapaz, prazer estar com vocês aqui. Prazer é Primeiro, com o nosso. Marcelão, que, rapaz, dizer isso, as pessoas levam para o coração como chamar de velho, mas não é isso que eu quero, não, viu, Marcelo? Primeiro, porque Marcelo é, foi um dos caras que eu sempre acompanhei enquanto estudante de jornalismo e até mesmo antes, né? Quando eu despertei para o jornalismo assim, Marcelo já estava bombando. E Fernando, não preciso falar nada, né? São duas inspirações muito grandes. Pernambuco é um celeiro de jornalista espetacular, Cara, né? aí E eu vou aí, pegar, cara. Aí eu vou veja, pegar. eu ser convidado por vocês dois é uma honra inexplicável. De verdade mesmo. Obrigado. Aí eu vou pegar sua palavra, aí eu vou pegar sua frase aí, inclusive quando eu tava fazendo jornalismo, estudando jornalismo, Fernando já tava bombando. Rapaz, Vocês vão me chamar de velho já já. Tá muito velho. Ah, e aí? Conta aí tua expectativa, meu velho. Como é que Não, tá rapaz, essa só fazer. expectativa? Vamos fazer Faz a só uma apresentação, introdução né? para quem tá. Exatamente, Para quem exatamente. tá aí. Eu tô vendo que já tem muita gente Passa, que entrou. passa a bola para você, meu caro Fernando. Por Tá, favor. joia. Eu tô vendo que muita Enquanto gente isso, já eu está vou, acompanhando enquanto aí. isso, eu vou tentar pescar um milhinho aqui para poder comer a pipoca, que eu não consegui Ô, fazer boa pipoca. sorte aí nessa missão. É, a missão tá difícil. Sim, gente, o Antônio Gabriel é repórter esportivo, né, Antônio? isso. Do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação e vai cobrir a Copa do Mundo no Catar para o Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. E foi esse o principal motivo que levou eu e Marcelo a convidar o Antônio, né, para participar dessa live, desse papo de Copa com a gente, porque a gente sabe que cobrir uma Copa do Mundo para qualquer repórter esportivo é o máximo, né? Eu tive a felicidade de cobrir a Copa de 2014 e a Copa das Confederações pela TV Globo, né? Os jogos que foram aí no Recife. E eu digo aí no Recife porque eu estou em Brasília, para quem não sabe, tá? E foi uma sensação ótima, assim, o ambiente de Copa do Mundo,
até da Copa das Confederações, que agora não tem mais, né? Mas o ambiente de Copa do Mundo é uma coisa sensacional. Você cobrir, estar com os jornalistas ali do mundo todo, chegar junto dos jogadores não só da seleção brasileira, mas dos outros países, né? Eu tive essa experiência em 2014, Marcelo teve em 2010, né, Marcelo? Fala aí um pouquinho como é que foi para você essa experiência. Na hora que eu acho a pipoca, até do Marcelo. Com a boca cheia de pipoca. Deixa eu aproveitar o Marcelo mastigar essa pipoca murcha que ele fez aí. Acabei de ver aqui um comentário de Vladimir Melo. Eu vi aí, cara. Eu vi aí. Jornal do Comércio e Comunicação. O visto dele foi negado. Meu diretor, pelo amor de Deus, meu diretor. Faça comigo. Ele ficou nervoso. Eu comecei a suar. Eu acordo e vou dormir pensando nisso, rapaz. Faça comigo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu lembro que a gente foi para a Copa do Mundo da África no dia 6 de junho de 2010. A Copa começava, acho que no dia 9, sei lá, acho que uns 3 dias depois, assim. E a viagem foi muito longa, cansativa, assim. A gente saiu daqui, foi para... Cara, como é o nome daquela cidade? Vocês foram bater em Maputo, né, Marcelo? Não, foi isso. A gente foi para Porto Lisboa, Maputo, para poder ir para África, né? E a gente foi no mesmo voo de Eusébio. Que a gente saiu, assim, que legal, olha aí. Foi. Mas, cara, eu fiquei com a pena dele danado, porque quando a gente saiu do avião para parar em Maputo, e aí quando a gente viu que era Eusébio, ele tava na cadeira de roda, e o pessoal levando ele e tal. Cara, aí todo mundo foi tirar foto com ele, né? Todo mundo foi tirar foto com ele. Eu acho que eu fui a 50ª, 100ª pessoa que foi lá tirar foto. Cara, eu fiquei com uma pena danada, velho. Porque eu fui lá tirar foto dele e ele já tava assim, ó. O riso dele já não abria mais, velho. Porque, cara, a idade dele, a viagem cansativa. Mas, cara, você vai numa expectativa. Então, eu não dormi, cara. Eu não consegui dormir. Eu já durmo um pouco. Eu não consegui dormir pela expectativa de ir, né? Foram 12 horas de voo, de viagem. 12 ou mais. Com as paradas, eu acho que foi mais. Com a parada e tal, foi mais. A gente não consegue dormir. E para voltar também não consegui dormir, porque você fica elétrico, né? Feliz da vida, porque fez a cobertura e tal. É um negócio maravilhoso. Mas eu vou passar a bola para Antônio. Mas antes dele falar dessa expectativa de ter viajado, eu queria que você falasse um pouquinho da tua história aí, dessa coisa de ser repórter, primeiro. O que é que te levou a ser repórter de rádio? O que é que você gostou de fazer? Conta um pouco da tua história até chegar na Rádio Jornal e até ir, evidentemente, para uma Copa do Mundo no Catar. Qual a tua idade, Antônio? Eu tenho longos 26 anos de idade, Fernando. Pronto, aí. Tá vendo aí? Olha aí, beleza. Não era para ter feito essa primeira pergunta, não. Era para ter esperado um pouquinho. Mas conta aí sua história. Vamos lá. Eu sempre fui apaixonado de futebol, né? Queria jogar, mas fui ficando mais velho, fui entendendo que não tinha condição nenhuma de jogar. E aí eu disse, eu tenho que estar relacionado com futebol de alguma maneira. Eu quero trabalhar com futebol de alguma maneira. Eu quero estar próximo do esporte, sabe? E eu sempre fui um cara muito comunicativo, assim. Sala de aula, eu sempre era aquela figura da sala de aula que fazia amizade com todo mundo, né? Tá na turma no fundão, tá lá na frente, tá com os professores, tá sempre conversando, tá sempre fazendo amizade com o colégio inteiro. Eu sempre fui esse cara. E eu fui percebendo que esse meu lado comunicativo poderia me levar, de fato, a alguma profissão dentro da área da comunicação. E aí você vai chegando naquele momento ali de colégio, 8ª série, chegando no ensino médio, você vai começa a pensar em futuro, né? O que é que eu vou fazer da vida, para onde é que eu vou, quais são as opções que tem. E o futebol sempre me guiando, sempre me norteando essa questão do esporte. Eu sempre gostei muito de praticar esporte também, sempre foi uma coisa que eu sempre gostei de fazer. E aí eu me deparei com o jornalismo. E aí comecei a observar mais as transmissões esportivas, né? O papel de um narrador, de um comentarista, de um repórter de campo. Comecei a ver muito sobre isso, comecei a pesquisar muito sobre isso. Comecei a me empolgar muito com esse assunto. E eu já acompanhava, né, as notícias de maneira geral, já acompanhava tudo que acontecia, já via muitos jogos. E aí foi surgindo esse desejo de querer ser jornalista e trabalhar com esporte, de ser repórter. Eu lembro que ainda no ensino médio eu comecei alguns blogs, assim, totalmente dependentes, né, meus, assim, muito mais para exercitar a escrita, uma formação de opinião, qualquer coisa do tipo. Que ano era isso,
Antônio? Aí tu me pegasse. Me Deixa eu falar. pegasse, acho que é 2010, 2011, por aí. Tá. Fiz alguns blogs assim, estão perdidos aí pela imensidão da internet, esses blogs. E também comecei a escrever uma coisa ou outra, mas ainda me acostumando com a escrita e concatenar as ideias e tudo mais. E acabou entrando na faculdade. Eu fiz jornalismo na Universidade Católica de Pernambuco no ano de 2015. E no mesmo ano que eu entro na universidade, surge uma oportunidade através de um grande amigo meu até hoje, Bruno Noblar, que é jornalista também. Ele já estava numa web rádio aqui no Recife, chamada RCFM. E aí ele disse, pô, Antônio, ó, essa rádio tem um perfil de trazer jovens que estão na faculdade, que estão inserindo no mercado de trabalho, para fazer futebol, para assim, ter uma visibilidade, mesmo que pequena. A gente presta serviço para rádios comunitárias aqui do Recife, então essa RCE botava uma transmissão na internet e a gente transmitia na Rádio Amparo FM, na Rádio do Alto do Pascoal, na Rádio do Alto Santa Isabel. Era uma cadeia de rádios comunitárias que fazia futebol. Você era só girar ali o dial do rádio, você batia na Jornal, na Transamérica, e dependendo da sua localização, da sua comunidade, você batia na frequência da rádio comunitária. E a gente, o tempo todo, fazia essa cadeia com as comunidades do Recife. Eu lembro que eu fazia jogo, a gente sempre buscava um jogo alternativo, né? Série A2 de Campeonato Pernambucano, Pernambucano Sub-20, Rapaz, eu fiz muito jogo no Olindão, do América, contra o antigo Olinda. Só assim, clássico. Só clássico, só jogaço, sabe? E assim, era perrengue de verdade. A gente, cada um, era muito engraçado, assim, cada um levava a sua pilha para trabalhar, certo? Porque não tinha pilha para todo mundo, para os equipamentos. Então, cada um levava a sua pilha. Fulano esqueceu a pilha dele. Putz, vamos arranjar a pilha em algum lugar. Quebrava o equipamento, rateava pela equipe inteira. Então, era sempre na luta mesmo, assim. O nosso servidor só aguentava 60 pessoas ao vivo ao mesmo tempo. Então, quando a gente batia 50 pessoas ouvindo a transmissão, era uma festa gigantesca, sabe? E a gente ficava, não, vamos fazer o negócio direitinho que alguém tá ouvindo. Sempre tem uma pessoa escutando. E, de fato, sempre tem alguém escutando, assim, né? Sempre tem uma... E eu acabo entrando em 2015 na rádio comunitária, fiz jogo de basquete, fiz um monte de coisa. Sem experiência nenhuma, eu só escutava a rádio, eu não sabia como fazia, como ser repórter de campo, quando falar, quando não falar, o que falar, não sabia. Fui na tora fazendo, me deram o microfone e disseram, desce, vai pro campo. E os anos foram passando, fiz o ano de 2015 inteiro, e todo mundo dizendo, pô, tu é bom, tu leva jeito e tal. E quando vira 2016, surge a oportunidade de estágio do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, né, na Rádio Jornal. E aí eu acabo entrando, inicialmente para mídias sociais, site, né, fazer esse trabalho de rede social, mas ali de olho, tipo assim, como é que eu posso chegar no Screte? Como é que eu posso, né, mostrar meu trabalho? Ainda muito novo, não conhecia nem Haroldo, nem João, Vitor, Leonardo Borges, Zé Silvério na época, André Luiz Cabral. Ninguém me conhecia direito, eu estava ali na redação. Eis que chega um belo dia, João Vitor estava cobrindo o esporte. Ele volta de um treino, eu estou na redação calado, meu segundo ou terceiro dia de estágio. Ele bate assim nas minhas costas e faz, eu sou o teu empresário agora, viu? Eu disse, pô, como é que é isso? Ele disse, eu voltei agora do treino do esporte, só falavam de você no treino. Ou seja, uma ou duas pessoas da crônica esportiva que escutavam as rádios comunitárias, as comunitárias aqui do Recife, me escutaram em uma dessas transmissões, gostaram do meu trabalho e me viram indo para jornal como estagiário. E aí, esse menino que foi para lá é muito bom, já escutei ele na comunitária, ele é desenrolado, precisa só aprender mais e tal. E aí essa conversa chegou no ouvido de Haroldo, ele me colocou para fazer um jogo, 2016. Fui muito mal no primeiro tempo, nervoso pra caramba, errei tudo. No intervalo, José Silvério me chama, compra uma água para mim. Tu não sabe fazer? Eu disse, sei, Zé. Ele falou, então por que tu faz? Aí Silvério praticamente disse assim, basicamente ele disse isso, em outras palavras, pior do que esse primeiro tempo não pode ficar. Então, fique tranquilo, vá pro segundo tranquilo. E aí, no segundo tempo, eu esqueci que eu estava na jornal. Comecei a fazer o que eu sabia, sem pressão, sem peso, sabe? Eu disse, o que eu tinha de errar, eu já errei. Vou pro segundo tempo aqui, tranquilo. E aí, Haroldo avaliou muito bem, gostou, principalmente no segundo tempo. Deu uma oportunidade no segundo jogo, no terceiro jogo, eu fui ficando.
Carlos Moraes era chefe de redação de jornalismo na época da Rádio Jornal. Ficava, Haroldo, tu não pode ficar tirando o menino, não. Ele é de jornalismo, ele é de jornalismo. Ele ficava, sabe, me cedendo no final de semana para esporte, durante a semana em jornalismo. Ficava naquela coisa. E aí, em 2018, depois da Copa do Mundo da Rússia, que eu fiz como estagiário aqui do Recife, eu fui efetivado como estagiário de esporte. E, na virada para 2019, eu fui contratado e efetivado como repórter do Escrete Ouro. A trajetória é essa, assim. Eu sempre gostei muito de estar próximo da história, sabe? Quando me formei em jornalismo e descobri, assim, que presenciar a história faz parte da profissão da gente, eu me encantei por isso. Seja no futebol, na política, em qualquer outra área. Então, e como foi que surgiu o convite para essa Copa agora do Catar, Antônio? Rapaz, é até curioso, porque esse ano surgiram algumas outras propostas. Eu não falei isso até em canto nenhum, mas surgiram propostas profissionais de outras áreas, dentro do esporte ainda, da modalidade esportiva futebol, propostas de alguns clubes e tal. Mas eu disse, não, o ano começou muito bom para mim, eu comecei fazendo Copa do Nordeste na TV Jornal, comentando a final, os 2 jogos da final do Sport Fortaleza, comecei ganhando espaço também na TV em si, né, fazendo material para TV, sendo mais multimídia dentro do sistema. Eu disse, não, eu vou pagar a conta e vou ver se eu vou para a Copa do Mundo, porque a gente sabia que Haroldo vai de certeza, né, todo mundo sabia disso, Haroldo vai de certeza, Fabiano também vai de certeza, que é o chefe da parte técnica, e vai um repórter. Todo mundo sabia que ia um repórter. Eu disse, pô, se vai um repórter, eu sou um dos 3 da casa, tem 33% de chance. Então eu vou apostar, vai que sou eu. E aí o tempo foi passando. E em agosto ficou aquele clima de que não, vão anunciar quem vai para a Copa do Mundo. Só que em agosto a gente acabou perdendo o Roberto Queiroz, né, lá na rádio. E foi a comoção, foi tudo que aconteceu. Então essa decisão ficou adiada por um tempo. Em setembro, a gente foi chamado para uma reunião com o Vladimir Melo, inclusive, que estava aqui agora há pouco, grande Vladimir, e ele acaba anunciando, né? Ele disse, a decisão que a gente tomou foi de levar Antônio, João já fez uma Copa do Mundo, Igor Moura já fez uma Copa América, está na hora de Antônio ter uma experiência internacional e cobrir uma Copa do Mundo. E foi mais ou menos assim que aconteceu, uma reuniãozinha que aconteceu lá no sistema, eu saí meio aéreo, assim. Foi a entrega do Oscar. Tentaram lá. Eu saí da reunião, Marcelo e Fernando, a sensação era que alguém ia virar para mim e fazer, é mentira, viu? É brincadeira. É brincadeira, a gente tá zoando contigo, tu não vai pra Copa nenhuma. Eu fiquei esperando isso acontecer, sabe? Mas não, é verdade. Faltam 15 dias pra gente viajar, que loucura, meu Deus do céu. Como é que tá a tua preparação, Antônio? Tô estudando muito, Fernando, assim, porque essa Copa do Mundo é muito diferente, né? É muito diferente, porque você fala de uma Copa de 94 dos Estados Unidos. Pô, os Estados Unidos é um país que dita a cultura mundial, então a gente sabe o que se passa na cultura americana, do que os americanos gostam, o que é que eles não gostam, como é que é o dia a dia deles, como é que é a economia, como é que é tudo. Do Catar a gente não sabe nada, né? Pois esse é o meu ponto. Você tem a Copa do Mundo na Europa, na Alemanha. Do Catar é o Oriente Médio, cara. É a primeira Copa da história no Oriente Médio. É um país completamente diferente do nosso. A semana corrida vai de domingo a quinta, semana corrida. É a primeira Copa no Catar, é a primeira Copa no Oriente Médio, é a primeira Copa na seleção do Catar. Ela já estreia sendo sede de uma Copa. Toda cheia de novidade, cara. Toda cheia de novidade. Quando eu comecei a estudar o país, assim, mais a fundo... Eu adoraria que nessa Copa cheia de novidade fosse uma final Canadá e Gana, né? Para. Era bom demais, cara. Eu adorei a final da África, cara. Adorei a final da África. Foi Espanha e Holanda, cara. E foi completamente diferente, sabe? A África, a primeira vez com a Copa do Mundo. Foram duas seleções que nunca se enfrentaram numa final. A Espanha levantou o primeiro título mundial. Não tinha risco do Brasil. Naquela época, o Brasil estava para ser... Não, o Brasil estava defendendo, querendo ser hexa, né? Não tinha ninguém chegando, né? Ninguém estava chegando lá. Perdeu para a Holanda, bem diferente, né? Perdeu para a Holanda, foi eliminado pela Holanda, exatamente. Então, assim, foi uma Copa bem diferente nesse sentido, né? Foi bem curiosa nesse sentido. A Copa agora também, 18, também teve uma diferença, né? Foi França e Croácia. Eu gosto dessa aí. Sim, verdade. Eu gosto desse inusitado. Eu acho legal. Ninguém diria que eu prefiro o Brasil antes, viu, Marcelo?
Se o Brasil cair, aí eu Não, torço pro claro, inusitado. Aí eu torço, beleza, claro, pro claro, inusitado. claro. Mas vamos pro Aham. Brasil, me ajuda, Marcelo. Vamos trazer esse Hexa, pelo amor de Deus. Mas A convocação sai dia 7, né, gente? Dia 7. segunda-feira que vem. Segunda que vem. É, Mas assim, segunda que vem. em termos nessa questão de preparação, está sendo muito diferente, porque é tudo diferente, cara. Tudo diferente, assim. Você vai estudando o país. A FIFA mandou um documento pra gente que dita costumes do Catar. O que você deve fazer, o que você não deve fazer, de acordo com a religião e tudo mais. Você não pode sentar de perna cruzada. Ah, é? Ou melhor, não deve. Porque mostrar Por quê? a sola do sapato é um insulto. Hum. Então, assim, Aí o ferrou. nível de detalhamento assim, é algo absurdo. Você vai estudando, vai vendo. E nesse período, a pré-copa, eu só tenho estudado. A coisa que eu mais faço durante meus dias é estudar. É abrir o computador, anotar sobre seleção, sobre o país, sobre tudo. O estudo está sendo intenso, de fato. Já aprendeu alguma coisa de árabe, não? Salam aleikum. Só. Salam aleikum. É, Shukran é obrigado. Shukran, obrigado. Ah, Vladimir lembrando de outra coisa, ó, bermuda e camiseta. Camiseta regata não pode mostrar os ombros, peitoral. Bermuda só se for abaixo do joelho. A questão da bebida é uma outra polêmica, né? Porque lá no Catar, a questão de não poder beber, mas vai se fazer uma exceção do horário em dias de jogos. Lembrando que na primeira fase vão ter dias que vão ter 4 jogos, né? E aí parece que vai ter uma questão de um intervalo aí, parece que 2 horas antes do jogo, na área, num certo, sei lá, círculo de vizinhança do estádio, vai ser liberado a bebida, e 3 horas depois do jogo, uma coisa desse tipo. Vai ser uma coisa desse tipo que vai ser liberado. Toda vez na Copa do Brasil também teve a questão da bebida também, que foi uma polêmica, né? É, Porque que teve não estados podia, aqui né? que não podia e teve que ser liberado, né? Teve que mudar a regra do estado. Uma Até porque polêmica. um dos patrocinadores da Copa É uma cerveja. cerveja. né? É uma cerveja. Exatamente. Né? Então, assim, como é que ela não vai vender o produto dela, né? Então, assim, a questão... Aham. Agora, vocês viram que vai ter a tenda da sobriedade, não? Não, o que é Vocês isso? não viram isso, não? Rapaz, eu ri muito lendo essa notícia. Se alguém passar do ponto numa fanzone, né, numa fanfest, ele vai ser levado para a tenda da sobriedade, que é basicamente um posto médico que tem glicose, todo tipo de remédio para o cara voltar a Ficar bom sóbrio, logo. né? Exatamente, né? Deixar a bebedeira de lado. Vai ter a tenda da sobriedade, porque assim, os catares até toleram, pelo que eu estava lendo e vendo alguns vídeos no YouTube de pessoas que foram para Doha, né, fizeram viagens e tal. Os catares até toleram, dentro de estabelecimentos e hotéis, visualizar, né, ver o consumo de bebida alcoólica. Mas você passar do ponto, ficar bêbado e extrapolar, como é comum aqui no Brasil, não estou reclamando não, é só que atestando que é comum. Não. Você passar do ponto, como a gente está acostumado aqui no Brasil, de fato, é problema e é passivo de crime. Então, eles estão bem preocupados com aqueles que vão passar do ponto, né? Que vão se empolgar demais. Rapaz, falar em passar do ponto, teve um jogo que eu fui aqui no Brasil, aqui no Recife, que foi México e Croácia. Sim. Meu amigo, esse aí, a galera pisou no acelerador, a galera do México, meu amigo. É lógico que por aí afora no Brasil e nos outros jogos da Copa, teve jogos por aí que visou no acelerador. Agora eu te falo esse em relação, eu fui vários jogos lá na Copa da África, vi a galera Mas pisando qual no galera? acelerador, mas os mexicanos. Qual galera? A torcida. Mexicanos. A torcida. Os torcedores, Pensei as que eram os torcedores do México. jogadores. Não. Mexicanos, pô. Mexicanos, torcida. Torcida Torcedores, mexicana, pô, certo. meu amigo. Aham. A turma não desacelerava, Não não. meu alivia, amigo. não. Não aliviava, não. E eles tinham um negócio de, cara, por exemplo, você tá passando no meio da torcida, eles pegavam você e fazia a tequila na hora, assim. Lá. Pegava, na hora mesmo. Pegava, botava o limão, botava, né, a bebida, misturava e... Cara, foi brincadeira não, velho. Inclusive, o México foi um dos países que mais comprou ingresso até agora para a Copa do Mundo. Não, é uma festa. Os mexicanos fazem festa. E aqui na Copa de 2014 eles vieram em grande número também, né? Era uma torcida bem numerosa.
Sim, Em qualquer sim, estádio que eles fossem jogar, tinha muita gente, muito torcedor mexicano, né? A gente falou rapidamente aí que a convocação vai ser agora, segunda da semana que vem, né? Dia 7. Qual a expectativa de vocês? Vocês acham que tem lugar para surpresa nessa convocação? Ou Tite meio que já definiu os 26 que vão? O que é que como é que vocês estão acompanhando? Quer começar por setor, Marcelo e Fernando? Vamos começar por setor goleiro, lateral, zagueiro. Vamos Eu lá. acho que eu acho que tem a seleção fechada. Eu dou minha opinião geral assim. Eu acho que ele já tem fechada já. Não tem muito o que novidade. Quais seriam os não. 3 goleiros? Alisson, já estão, o né? Everson e qual é o terceiro? Alisson, Ederson e o Everton. Eu acho que esse é o único setor de campo que eu acho que está fechado assim e é senso comum, é ponto pacífico, sabe? Não tenho o que reclamar desses 3 goleiros não, assim. São muito bons os 3. É indiscutível. Já na lateral direita já tem dúvida, né? Já temos problemas na lateral direita. Eu sinceramente levaria um zagueiro para fazer a função. Se fosse necessário. Levaria. Não vejo alguém que esteja num nível do Danilo para disputar a titularidade ou para ficar no banco de reservas. Dani Alves não está nem jogando mais como zagueiro, né? Está atuando como meio-campista no México. E ele disse agora há pouco que ainda tem esperança de ir, né? Ele tem que ter, né? Ele tem que ter. Tem que alimentar. Não, é interessante que eu li a matéria que eu li sobre ele. Ele não dizia só que tinha esperança de ir, mas tinha esperança de levantar a taça. Ou seja, ele quer ser o capitão. Ele já cavou a vaga dele, né? Rapaz, se o treinador fosse Parreira, eu diria que ele ia ser lateral, viu? Porque Parreira gosta da teimosia. Viu? Mas como o treinador é Tite, aí eu acho também muito difícil. Falar em capitão, só um parêntese, eu até indiquei hoje na live que eu estreiei hoje lá no blog, ou no meu canal no YouTube, e passo aqui para vocês, a Netflix estreou uma série bem legal, chamada Capitães. Aí são 8 capitães de seleções. Começou com praticamente... o primeiro capítulo ele dá uma geral de todos, mas ele foca mais Modric. É bem legal, bem legal. Terminei o primeiro capítulo, amanhã eu continuo. Mas segue lá, Antônio. Quem seria o capitão da seleção do Tite? Casemiro. Eu colocaria Casemiro também. Eu acho Casemiro também. Ele tem usado o Casemiro como capitão, né? Ele tem dado a braçadeira, né? Tem. Casemiro, Thiago Silva, é outro nome que frequentemente é colocado como capitão. Mas eu colocaria no Casemiro. Pode ter, para a gente não ficar falando posição por posição, pode ter uma surpresa nessa convocação? Quem seria? Depende, assim, do que é surpresa. Por exemplo, para mim, se Pedro for convocado, não é surpresa. Para muita gente não é. Para mim, assim, não. Eu, inclusive, acho que faz sentido o Pedro ir, porque você tem 3 vagas a mais. Se eu fosse Tite, eu botaria as 3 vagas a mais no ataque, porque o que a gente tem de jogador para o ataque é brincadeira. Então, você coloca ali 3 centroavantes para fazer a função do centroavante, né? Richarlison como titular, Gabriel Jesus e Pedro. São 3 características totalmente diferentes. Você tem um jogador, uma característica específica para cada situação de jogo. Eu acho interessante. E Rafinha, cara. Vai. Eu acho que Rafinha vai ser titular. Também acho. Vai Rafinha, vai Antony, vai Vini Júnior. Esses caras têm que ir. Quem selou a convocação dele também foi o Everton Ribeiro também, eu acho, sabe? Eu acho também. Pela atuação que ele fez pelo Flamengo agora na Libertadores, ele jogou muita bola. E eu acho também pela experiência, né? Eu acho que pela experiência dele. Eu tô falando dele pelo seguinte. Eu achei que Everton, em algumas convocações dele pro Tite, eu achei que ele não agradou, não. Sim. Mas nas últimas, e essa atuação dele no Flamengo na Libertadores, eu acho que ele garantiu. Ele é muito inteligente. Ele jogou muita bola. E outro que eu queria, só interrompendo rapidinho, passar a bola pra você, e outro que eu queria que fosse brasileiro, pelo menos, né, era o Arrascaeta, cara. Eu acho que ele tá jogando demais, cara. Tá jogando muito, cara. Tá jogando pode fazer uma boa Copa, né? Um nome forte pro Uruguai. Pode. Eu queria que tivesse escolhido a
cidadania não, né? Representar a seleção brasileira, o Thiago, cara, da Espanha. Thiago Alcântara. Sim. Baita jogador. E não está sendo convocado pelo Luiz Henrique, não. Não vai para a Copa. Pois é, Então, cara. É uma pena, o né? Luiz Henrique está fazendo essa renovação na seleção espanhola, mas eu não sei a que custo, né? Porque Sérgio Ramos, Piquet, Thiago, esses caras não estão sendo convocados e, assim, por mais idade que tenham, são questionáveis, né? Então, assim, não entendo muito bem. Mas é uma seleção muito boa da Espanha. Agora, rapidinho, qual foi o Coutinho, último vocês amistoso da levariam seleção brasileira? Oi? Foi Qual Gana, foi o né? último Foi Gana, não foi? Foi Tunísia. Tunísia, Tunísia, né? 5-1, né? 5-1. Peraí, só fazer uma pesquisa aqui. Gana Mas foi o você não anterior, falou. né? Foi o anterior. Gana foi anterior, foi. Mas ele Você fez uma levaria- convocação. Ele fez uma convocação para os dois, não foi isso? Isso. Foi uma convocação para os dois. Agora o time mudou. Sim, mudou. Até sistema de jogo mudou. Você levaria um Coutinho, não? Eu acho que eu não levaria, não. Dó Vocês no levariam o coração. Neymar? Olha, Ei, Marcelo. hoje eu já peguei arranca-rabo hoje com meus amigos. Chiquinho. Marcelo, vamos e fazer uma Rodrigo. provocação aqui. Você levaria Neymar, Antônio? Não, levava, né, pô? Levava. Tem que Tem que levar, titular. Tem que Tem que levar, pô. Você não quer que eu saia de Não, casa, claro. não, é? Eu tenho que Eu sair de também casa, levaria, pô. Eu também levaria. 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 Agora ele tem que Neymar, jogar com em pé. certeza. Agora ele tem que jogar em pé, né? Porque o negócio dele jogar sem ele tá caindo Ele no tá chão não dá, jogando né? muito, Marcelo. Ele tá jogando muito, Marcelo. Tá. Tá Eu jogando pra assisti seleção, os dois finalmente, últimos né? jogos aí do Finalmente. PSG. Tá E jogando nos dois muito, últimos Fernando. jogos do PSG ele jogou demais também. Ah. O entrosamento do ele, Messi e Mbappé, né? Absurdo. A Tá facilidade que estão incrível. jogando, né? Demais. Ele tá jogando muito, Marcelo. Marcelo, enquanto estava lá no Sistema Jornal do Comércio, na última passagem dele, quando a gente ia debater na Rádio Jornal, era comum eu e Marcelo Cavalcante termos alguns arranca-rabos nos debates. Eu lembro que a gente teve Fernando, sobre goleiros. Não fale não, que você tá todo... Nem toca nesse assunto, pelo amor de Deus, você tá todo errado. Bora falar desse assunto, não. Eu vi o Sport e o Náutico. Eu vi o Sport e o Náutico bem de goleiros aí no campeonato. Mas não vamos falar desse assunto, não. Mas Vamos falar desse assunto, não. Eu vou só esclarecer. À época, Marcelo não acreditava que Maílson fosse um goleiro bom o suficiente para representar, para defender o Sport na Série A. Eu não disse isso. Ó, tá vendo, né? Eu não disse isso. Tá vendo, né? Eu não disse isso. Começou. Eu não disse isso. Parei, Você traduziu parei. isso. Você traduziu isso. É uma questão de interpretação. É interpretação, porque eu disse apenas o seguinte, que o Sport precisava de um goleiro. É bom. É o seguinte, o Sport precisava contratar um goleiro para disputar a titularidade como ele. Aí você se alterou. Não pode pegar. Por que não? Eu só disse isso. Aí se alterou. Porque ele tem que ser titular. Copa do Mundo, Marcelo. Copa do Mundo. Vamos falar de Copa. Vamos falar de isso. Copa. Não. Eu tenho outro tema aqui pra gente falar. Aí Hoje só uma observação. Eita, Aí Maílson, porra. é só uma observação. Aí Maílson foi embora, que estava para ir embora, ficou o Sport sem goleiro. Tudo bem, vamos embora. Deixa eu só relembrar aqui a última convocação de Tite para esses dois jogos que a gente estava lembrando aqui. Diga Ele lá. convocou o seguinte: Alisson, Ederson e Everton, que a gente já falou aqui. Os laterais foram Alessandro, da Juventus, Alex Telles e Danilo. Zagueiros foi Bremer, da Juventus. Teve um zagueiro que foi cortado, não foi? Teve um zagueiro que foi cortado. Ele tinha convocado outro zagueiro, não sei não. Foi, machucou. Machucou algum zagueiro, não estou lembrando quem foi. Não, foi o Mas Alexandro. Foi o Alexandro que foi cortado. Lateral Ele esquerdo. cortou alguns foi. Sim, sim. Vamos ver. Foi o Foi Alexandro. Éder Alexandro, Militão, Ibanez da Roma, Marquinhos e Thiago Silva. Os meias, Bruno Guimarães, Casemiro, Everton Ribeiro, Fabinho, Fred e Lucas Paquetá. Os atacantes, Antony, Roberto Firmino, Matheus Cunha, rapaz, atacante pra caramba. Neymar, Pedro, Rafinha, Richarlison, Rodrigo e Vinícius Júnior. Foram esses Ainda tem um os aí. jogadores. E ainda tem um aí que tá jogando muito, que eu não sei se vai, que é o Gabriel Martinelli, do Arsenal. Tá jogando Paquetá vai? muita bola.
Paquetá vai, eu Paquetá, acho que Paquetá vai. Paquetá vai, mas Paquetá não tava aqui não, tava? Ah, tava. Tava, Paquetá Tava. Uhum. Paquetá tava. vai, Na Paquetá. Paquetá se firmou quando ele convocou Paquetá pela primeira vez, que foi muito criticado. Depois ele fez umas 3, 4 partidas assim, fez até gol. Aí ele se garantiu. Pô, e ele é Qual foi a versátil, competição? né? Qual foi a Ele é um competição? cara que Copa América, joga. eu acho que foi Copa América. Foi Copa Foi América. Copa América. Ele é um Mas cara ele que não foi joga. bem, né? Ele chegou a Não, Não disputar a foi, Copa mas América, não, né? jogou. Mas naquela. jogou Copa Jogou, América. Jogou. mas não foi Ele, Jogou bem, Copa né? ele América. Foi não destaque, chegou aí mas bem, foi não, no destaque, começo. não. É. Não chegou aí bem, Não. não, mas só que Tite bancou a titularidade dele. Tite bancou a titularidade dele. Foi. Eu, Uhum. eu, Aí depois. eu, Foi principalmente agora em 2021 que ele começou a fazer mais gols, ser mais utilizado. E aí se consolidou, né? Nesses últimos Aí jogos da consolidou. seleção em 2021. Não, e assim, ele é muito versátil, né? Ele joga Eu acho de primeiro e terceiro homem de meio campo. Eu acho que Tite fez o que Silvério fez com o Gabriel na estreia dele. Olha, fique tranquilo, meu filho. Depois que você fez na Copa América, você não vai fazer coisa pior, não. Deixa comigo. Aí ele cresceu. Aí Gente, eu queria cresceu. trazer outro assunto aqui pra gente. Hoje teve uma confirmação que Pogba está fora da Copa, né? É um desfalque muito grande para a França, né? E aí eu fui fazer uma pesquisa de jogadores que estão fora da Copa. Na mesma França tem Kanté, o né? Kanté, né? Que ficou de fora também, que foi um craque na Copa de 2018, né? Era o motor daquele meio-campo francês, né? Tava em todas as jogadas, toda a jogada da França a bola passava pelo Kanté, né? E assim, é a seleção campeã do mundo atualmente, né? Então são dois grandes desfalques. E aí eu fui fazer uma pesquisa, cara, o que tem de jogador machucado, ou em dúvida para a Copa, ou já fora da Copa, é impressionante. O Brasil até tá passando incólume nessa história. Não tem nenhum brasileiro assim que se machucou, que é dúvida no momento, né? Para a Copa por conta de lesão. Mas eu vi, por exemplo, na Inglaterra, são dúvidas. O Phillips e o Walker. Em Portugal, Diogo Jota. Pepe é dúvida. E Ricardo Pereira já está fora. Na Alemanha tem o Neuer, né? Na Alemanha tem o Neuer e tem o Reus. Aquele Marco Reus, que é atacante. Ô, Fernando, isso aí também não é notícia ruim, não, sabia? No final das contas. Porque para Mas relembrar o quê? Vai aí. torcer para a galera se não, machucar, para o eu não Brasil vou ser torcer. campeão, Não, eu não vou torcer nada, mas eu só vou lembrar você que em 94 a gente jogou com a zaga reserva da reserva e foi campeão. Ricardo Rocha E machucou, 2000, e quem era o outro? era Ricardo Gomes e Ricardo Rocha que se machucou. Os dois se Machucaram os machucaram, dois, se verdade. machucaram. Aham. E depois a gente teve em 2002 que a gente perdeu o capitão, né? A gente perdeu o Emerson. A gente perdeu o Emerson. Entendeu? Exato. E a Chegou gente a viajar, né? chegou a Foi. viajar, O Emerson chegou a brincando viajar, de, machucou brincando de de goleiro. Brincando de goleiro. Fraturou o cotovelo, existe isso. A pessoa? Exatamente. O cotovelo Embora. ou o ombro? O ombro, foi o ombro. Foi o Ombro, ombro, foi foi o o ombro. ombro. É. E, Ó, gente, embora a Argentina tem tudo dúvida. Dybala, Di Maria, Nico Gonzalez e Lo Celso. ainda bem que Carlinhos Bala não tá jogando, né? Porque senão eu queria levar aí pra. Se bem A que a Bélgica, o gente também. Lukaku é dúvida. Eita, Lukaku tá com uma dúvida. lesão muscular. Aí é desfalque, hein? Tem um meia que eu nunca tinha ouvido falar. Não sei, também, talvez porque eu não esteja muito acompanhando o Milan. Semakers, um nome assim, que é um meia do Milan e tá fora da Copa porque teve lesão no joelho. É Sim. belga também. Na Holanda, o Hinaldo, né? Tá fora da Copa também, Wijnaldum, machucado. É o Wijnaldum, né? Wijnaldum, O Wijnaldum. No Uruguai, o Cavani é dúvida. E o Araújo, o zagueiro do Barcelona, já está fora da Copa, machucado também. Bom zagueiro. Mas quantos anos o Cavani tá, hein? Cavani tem uns 35, eu acho. Quer dizer, aqui, 34. Tem 35. Tem 35. 35, né? Essa seleção uruguaia é muito Senegal, velha, né, cara? um lateral do Bayern de Munique, lesão no joelho. Bouna, não sei, Sar, afastado também da Copa, lesão no joelho. Então, assim, eu disse, cara, o Brasil tá com muita sorte, porque não tem ninguém no momento, até agora, assim, que é dúvida por conta de lesão, né?
Não tem, não tem ninguém. Isso é bom pra gente, né? Até porque todo mundo jogando, isso é bom pra gente porque esse time que o Tite vem montando e esse repertório tático de formação e tal, já é de alguns anos pra cá, né? Então, assim, a Uhum. gente não tá vendo por ausência física, por lesão, por qualquer outra coisa, nenhuma dessas peças se perdendo. Por exemplo, o Paquetá. Paquetá é uma peça muito importante do time de Tite. Por quê? Ele faz segundo homem de meio campo, terceiro homem de meio campo, ponta esquerda. Ele, se deixar, eu já vi também ocasiões mais específicas fazer primeiro homem de meio campo. Então, assim, ele é uma peça versátil. É uma peça que o Tite consegue encaixar em vários setores. Se ele quer botar 4 atacantes, o Tite ele encaixa o Paquetá como um dos 2 meio-campistas. Paquetá infiltra muito bem na grande área. Então, perder um jogador feito esse é problemático. Perder um jogador de ataque, um desses moleques também, o Rodrigo, o Antony, o Vini Júnior, é problemático. Perder alguém na lateral, meu Deus do céu, a gente tá falando agora há pouco de laterais escassos. Imagina se perde algum por lesão, né? Então, ainda bem que a gente não está sofrendo com isso. Agora eu estava vendo Portugal, Fernando, perder Diogo Jota é pesado para Portugal, porque era uma das armas. O trio ofensivo de Portugal ia ser Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva e Diogo Jota. 3 dos melhores atacantes um desfalque. do mundo. Outro que tá fora é Pepe, né? Pepe, o zagueiro. Que tinha toda a esperança de fazer a última. Quer dizer, ele não está fora ainda, ele é dúvida. Sim. Mas ele tinha muita esperança de fazer essa Copa do Catar como sua última Copa, né? Até porque qual a idade do Pepe aí? Pesquisa aí, Eu Marcelo. ia ver agora. Eu vi que você estava vendo isso. Eu ia ver agora, cara. Essa Copa é a Copa do 39 somente. Detalhe, faz aniversário no mesmo dia que eu, 26 de fevereiro. É mesmo, O alagoano, Pepe. E é perto da minha idade, ele tem 39, eu tenho 40. Ó, dá para jogar, vocês ainda conseguem jogar juntos. Vai lá pro Porto, Marcelão. O alagoano, Pepe, de Maceió. De Maceió. O Antônio, uma curiosidade. Eu li em algum lugar, acho que no teu Instagram, que você vai ser o multifunção, né, na cobertura da Copa, Isso. Né? Vai fazer cobertura de todo mundo, em todo canto e para todos os lugares, para todos os meios, né? Isso. Como é que você está se organizando para dar conta disso? Vai ter algum apoio? Como é que está a tua preparação nesse aspecto aí? Rapaz, foi até algo que a gente estava conversando, brincando lá nas reuniões. Quer dizer que a gente vai para a Copa e, eventualmente, a gente vai fazer rádio. É isso, pelo que eu estava entendendo lá. Eventualmente, a gente vai fazer rádio, vai entrar ao vivo lá na Rádio Jornal. Mas, assim, é muito mais pela demanda, né? Por exemplo, a Rádio Jornal está dentro do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, que responde ao SBT Nordeste e ao SBT Nacional. Então, querendo ou não, somos representantes do SBT Nacional no Catar. E, como todos sabemos, direito de transmissão está reservado somente ao Grupo Globo, em termos de televisão. Então, ter o SBT representante do seu sistema nacional no Catar é sinônimo de que vamos ser utilizados. Seja para a TV, seja para um conteúdo nacional, mas em outro tipo de mídia, para a rede social também. Então, essa demanda vai existir. Eu confesso, Fernando, Marcelo, que eu ainda não sei como isso vai acontecer. O que a gente vem sendo avisado constantemente, se prepara para chegar uma hora lá, trocar a camisa, botar a camisa do SBT e fazer alguma entrada, produzir algum conteúdo. Vai ser muito mais o dia a dia que vai mostrar para a gente, sabe? O que é que vai ser preciso fazer? Eu vou estar nos treinos da seleção diariamente, então, naturalmente, eu vou produzir algum conteúdo de lá, mas vai ser muito mais o dia a dia que vai mostrar. E, claro, cobertura jornalística hoje, vocês sabem tão bem quanto eu, é uma cobertura que te exige saber contar a mesma história ou histórias diferentes em plataformas diferentes. Então, a gente tem que estar ligado sempre. Essa história de fazer a plataforma, em 2010, quando a gente foi, veja como é engraçado, cara. Eu também foi com essa proposta. Na verdade, a equipe era maior, a proposta era diferente, porque, por exemplo, Antônio ficou na expectativa de saber se ia ou não. Naquela época, de 2010, estou falando há 12 anos atrás,
todo mundo ia da equipe praticamente, né? A realidade era outra. Todo mundo ia. Eu acho que, não sei se Antônio tá me ouvindo. Sei que ele parou aí agora, né? Todo mundo ia. E eu lembro que todo mundo ia, todo mundo fazia. Tinha um programa de Geraldo, tinha um programa de Geraldo, de Adinaldo, tinha outros programas. O programa de Silvério da Noite também era feito do local da cidade, né? Do local da Copa. Também era feito de lá. E não existia, eis a grande diferença, não existia a questão da rede social também. Eu lembro que quando eu estou fazendo comparação de 2010, porque a de Sim. 2010 foi que eu fui. Foi que eu fui, né? Uhum. Então, quando eu fui para a Copa do Mundo 2010, a única rede social praticamente que estava ganhando força era o Twitter. Uhum. E a gente não. Aí estava o Orkut, veja só, hein? O finado Orkut lá, e o Facebook ganhando as pessoas, a estranheza das pessoas, né? Então, hoje a gente tem o Face com força, o Twitter existindo para o futebol principalmente, política, tem muita coisa lá ainda fazendo. O Instagram nem se fala, né? Quando eu fui lá não tinha Instagram, não tinha esse negócio de Reels, não tinha TikTok, não tinha nada disso. TikTok, né, Marcelo? Não tinha nada disso, né? Então, ou seja, hoje com a ida quando você fala que o Antônio vai para fazer várias coisas, ela vamos botar aí que é o triplo do que eu estava propondo a fazer naquela época lá, né? É o triplo, porque quando eu fui lá fazer, eu vou fazer um monte de coisa, eu vou fazer para várias, eu ia para fazer rádio, ia fazer o blog, ia fazer o jornal e tal. Hoje é o triplo, e o triplo com a ideia de se trabalhar o tempo inteiro, né? Porque você está com o celular na mão, o celular é um instrumento de trabalho. E esse é o ponto, Marcelo. Assim, hoje, você está com o celular na mão, porque não há na rede social uma necessidade tão grande de você envelopar o conteúdo, né? Você fazer um vídeo, editar, botar uma arte. Você abre a câmera do celular, abre o Instagram, o Stories, grava ali o que está acontecendo no supermercado, já é conteúdo. Então, assim, apesar de existir uma demanda maior para várias plataformas, é também muito mais simples de se fazer. É por isso que rede social ganha força, é por isso que cada usuário pode gerar a sua notícia. Quantas histórias a gente já não viveu, já ouviu falar de furo de reportagem que foram dados por usuários de rede social, assim, que estavam ali, viram acontecer, tiraram uma foto, botaram na internet e pronto. Então, assim, ao mesmo tempo é fácil, tá mais fácil de se fazer, né? E a gente vai apostando muito nisso também. O celular tá na mão, o que a gente puder gravar, a gente grava. Curiosidade de uma comida, de uma festa local, de um evento, do supermercado lá, enfim. Tudo isso vai fazer parte da cobertura de Copa do Mundo, né? Exatamente. Deixa eu passar aqui, a gente tem um bom tempinho mas eu queria tocar num assunto que a gente sempre fala em relação à Copa do Mundo, que é a questão dos grupos. Sempre se fala da questão dos grupos aqui. Tem algum grupo da morte? Deixa eu abrir minha colinha. Cara, eu não ganhei, nem peguei nenhuma tabela. Caramba, essa é recorde, meu velho. Digital, né? Hoje é tudo Caramba, digital. Essa é recorde. Nas outras eu pegava tudo. Agora tá difícil. Deixa eu ver aqui o grupo da morte aqui. Toda vez a pergunta é essa: qual é o grupo da morte? Não tem não. Rapaz, eu acho que o grupo Inglaterra, País de Gales, Estados Unidos. Esse é quem chato. É Irã, é Irã. Irã. Irã é o mais fraco, né? Mas Inglaterra, Estados Unidos e País de Gales é um grupo pesado. Irã foi para uma festa de sapo fantasiado de mosca. Se ferrou, velho. Foi uma adaptação, eu fiz uma piada aqui mais pesada. Eu fiz só para ficar mais leve, né? Eu acho que vocês entenderam aí, né? Sim. Eu não sei como é que tá a seleção americana. Já foi. Porque ela já foi, assim, razoavelmente, não era forte, mas era um time... 94, por exemplo, foi chato, né? Uma seleção chata. O Brasil quase não passa. Bem renovado. Uma seleção bem renovada, viu, Fernando? Assim, pois é, uma seleção... Cada vez mais, assim, os Estados Unidos investem mais forte no futebol, a MLS está aí para provar. Eu me pego assistindo alguns jogos da MLS, por exemplo, à noite, e são jogos bons, cara, são jogos bons de verdade, assim, movimentados, 3-2, 4-2, aqueles placares elásticos, e por consequência está se investindo mais no futebol.
Então a gente está vendo essa seleção dos Estados Unidos é uma seleção de muitos jogadores jovens, até ali 25 anos, mas jogadores que jogam no Bayer Leverkusen, no Bayern de Munique, no RB Leipzig, no Chelsea. Jogadores jovens que estão em grandes times, em grandes ligas. Não necessariamente formam um grande time, né? Mas, assim, são bons jogadores que tem na seleção dos Estados Unidos. O grupo E, Agora, o grupo E, se tivesse uma grupo da seleçãozinha mais... morte, O grupo E, se tivesse uma seleçãozinha mais ou menos, uma outra, talvez complicasse. Mas porque tem Espanha e Alemanha no mesmo grupo, era interessante esse confronto. Só que os outros dois são mais fracos, Costa Rica e Japão. Aí... Mas olha que a Costa Rica, em 2014, foi a primeira colocada do grupo que tinha Uruguai, Inglaterra e Itália. É verdade, exatamente. Costa Rica não é moleza não, viu? Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nivelado por baixo. Olhem o grupo H. Uruguai, Coreia do Sul, Portugal e Gana. Esse é complicado. Esse é complicado. Nivelado por baixo. Assim, por baixo. Né? Não tem uma grande seleção, mas... Né? Esse podemos dizer aí que é um grupo... Esse aqui pode dizer que é um grupo infarto. Não é um grupo da morte, não é um grupo infarto. Né? Para dar aquele... Né? Eu não sei como é que tá jogando Camarões, mas Suíça e Sérvia não vão ser jogos fáceis, não. Rapaz, não vão. Eu digo a você que o Brasil não vai... Camarões tá mal. Não, cara. Camarões tá mal. Camarões eu não sei, tá mal? Não tenho acompanhado, não sei como é que o time de Camarões tá, não. O último amistoso perdeu para o Uzbequistão 2-0. Mas, rapaz, dá um parênteses aqui. Tem um torcedor aqui, o Jander Put, fez uma brincadeira. Grande Jander. Fez uma brincadeira com o Fernando aqui, foi das antigas, hein? Fernando Rego Barros para o Globo Cidade. Pô, Globo Cidade, faz tempo essa, hein? Caraca, dá pra ver, véio, você denunciou a sua idade, Jander. Essa daí, meu amigo, eu era menino, meu amigo. Acho que o Antônio nem lembra, não sabe nem que existia o Globo Cidade. Eu tô rindo para acompanhar, aqui. Meu amigo. Jander, Globo Cidade. Eu tenho ainda que fazer, eu quero fazer, velho. Eu quero fazer uma live nostálgica dessas coisas, velho. Eu já fiz, inclusive, com o Giovanni de Carli, que é o nosso próximo convidado. A gente já fez aqui de bares da cidade. Já fizemos Olha, o professor Aníbal está dizendo a expectativa aqui em Lisboa é que Portugal passe em primeiro do grupo. Não, o professor Aníbal não dorme, não. O professor Aníbal não dorme, não. Ele já foi para tudo que é live minha hoje. Esse aí não dorme, não. Grande professor. Mas, de fato, Portugal nesse grupo é de longe a seleção mais forte. Agora, eu tiro o Gana. Das seleções africanas, tem uma só que eu acho que pode fazer uma frente legal, que é Senegal. A seleção de Senegal tá boa. Bons jogadores, boa seleção para essa Copa do Mundo. Se encaixar, inclusive, no grupo eu acho que passam. No grupo eu acho que passam Holanda e Senegal. É o grupo que tem Catar e Equador, né? Ô, Antônio, só reforçando o que você está dizendo aí, essas seleções aí africanas, elas como têm um futebol alegre, leve, e elas não têm o peso da cobrança de seleções como Brasil, Holanda, de se classificar, elas pegam a estreia e jogam com mais leveza, com mais, sabe, assim, é como se não tremesse, entre aspas, ansiedade, sabe? E como não tem a pressão, às vezes elas costumam surpreender, sabe? Surpreender, sabe? Costuma-se a Holanda e Senegal, aí o cara da Holanda, tem que ganhar. A Holanda tá voltando, né, assim, essa coisa tem que ganhar, tem que fazer bonito. A Senegal não, a Holanda é favorita mesmo, se eu perder, tá dentro do contexto. Vamos jogar. Aí surpreende, cara. Mas esse time de Senegal é bom. Esse time de Senegal é muito bom. Pois é, ainda tem isso, né? Ainda tem isso. O professor Nível tá lembrando aqui, justamente a campanha que eu fiz referência. Esse time de Senegal, para mim, tem grande chance de repetir aquele time de Senegal, a campanha da Copa 2002. 2002. Ganhou da França, né? Ganhou da França no jogo de abertura. Ganhou da abertura. Foi. E ele tá lembrando aqui que o técnico do Senegal é SC, né? SC. Eu tava numa loja de discos. Que o jogo foi de madrugada, de manhã e tal, né? Eu tava na loja de discos bem cedinho, que eu ia trabalhar bem cedo e fui na loja de discos. Aí começou o jogo da França. Quando saiu o gol, cara, eu comemorei tanto, cara. Eu tinha vindo de 98, ainda tava com aquela dor de cabeça de 98.
Aliás, eu Sim. nunca esqueço, 98 e 86, né? Aí quando saiu o gol, cara, eu tava comprando um disco, eu nem me lembro, tava falando naquela Condil ali de Afogados, que era bem grande assim a loja. Sim, Eu sim. ia pra lá de vez em quando, antes do trabalho, eu ia pra lá comprar disco. Cara, quando o cara fez o gol, velho, eu comemorei tanto, cara. Eu quase fazia a feira de disco só pra comemorar. Mas enfim, lembranças de Copa do Mundo. Vou passar aqui É, rapidinho nos grupos pra gente dizer quem é que classifica, tá bom? Vamos lá. bora, bora. Joia. Grupo A, Catar, Equador, Holanda e Senegal. Quem vai? Senegal e Holanda, né? Para Aqui mim não tem o que também. dizer, não, né? Senegal e Holanda, É. vamos lá. Grupo B, Estados Unidos, Inglaterra, Irã e País de Gales. Esse grupo é encardido. É tinhoso, é tinhoso. É É. encardido. Inglaterra e Estados Unidos. Eu acho que Inglaterra e Gales. Eu vou de Inglaterra e Gales. Eu vou de Inglaterra e Gales também. Vai ser bom dia 29 de novembro, hein? Inglaterra e País de Gales. Tô tentando armar uma brincadeira aí pra gente assistir juntos aí. Não vai ser no Catar, não, como o Antônio Gabriel, não, mas vai ser aqui em Recife. Né? Rende boa música, viu, Marcelo? Não, vai ser legal, vai ser legal. Vai ser num lugar aqui bem bitomaníaco, vou logo adiantando. Grupo C, Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia. Argentina e México, né? Você Ou vai. Argentina e Polônia. Eu vou de Arábia Saudita e Polônia. Não tô brincando, Argentina e México. Argentina aí? Argentina e México. México. Vou no, É. aqui é Eu óbvio. eu vou com a Argentina e Polônia. Em outros tempos, eu me lembro, a Argentina e Polônia, eu me lembrei da Copa de 82, que as duas equipes se enfrentaram e as duas se classificaram, com a Polônia em primeiro e a Argentina em segundo. A A Polônia Polônia, já tinha a Polônia é um Boniek time, e Boniek Lato. a Polônia é um time encaixado, né? É um time taticamente encaixado, mas eu não gosto dessas frases feitas assim no futebol, mas se encaixa um pouco aquela história do exército do homem só, né? Que é o Lewandowski ali na frente. Ele é o diferente, ele é o cara, 2 vezes melhor do mundo, com o resto de uma seleção muito desequilibrada, sabe? Tem bons zagueiros, não tão bons meio-campistas, assim. Mas minha aposta é Argentina e México. Grupo D, Austrália, Dinamarca, França, Tunísia. França e Dinamarca. França e Dinamarca. Torcendo, inclusive, para a maldição do campeão permanecer nesse ano, né? Campeão no passado da primeira fase. O atual campeão. Não torço por essas maldições, não. Eu quero ser campeão, Antônio, jogando contra os melhores times, entendeu? Tá certo, Valente. Tá certo. É sério. Eu quero ser campeão. Valente. Eu quero ser campeão. Brasil e Costa Rica. Eu quero ser campeão em cima de um time bom, cara. É o Valente. Eu entendo. Eu quero ver grandes jogos também, mas essa seleção da França é encardida demais. Eu vou até pegar uma pipoquinha queimada aqui para olhar para você. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo grupo. O próximo é o mais fácil. Eu tava falando naquela pesquisa da Copa de 58, eu tava vendo lá. Naquela live que a gente fez com o PVC, né? Não, porque Brasil e França, 5-2 pro Brasil. Esse pouquinho inveja, velho. Porque toda vez que eu vejo o Brasil e França, o Brasil se ferra, cara. Meu Deus, isso é verdade. Sim, eu tava tentando encontrar uma zebra. 5-2. 5-2, pô. A gente se ferra, cara. Bom, eu tava tentando encontrar uma zebra aqui, mas não tem jeito, cara. Dinamarca e França. Mas vai ser. Grupo E, Alemanha, Costa Rica, Espanha e Japão. Essa aqui não tem o que dizer, né? É o grupo mais fácil, né? Assim, de apostar. Alemanha e Espanha. Alemanha e Espanha. Alemanha e Espanha. Mas Alemanha quem é o outro? Japão e Costa Rica, Costa Rica e Japão. Japão e Costa Rica. Agora, lembrando uma coisa, meus amigos. Lembrando uma coisa. Costa Rica deu trabalho em 2014. E Japão, na última Copa, foi às oitavas de final e perdeu a classificação para as quartas para a Bélgica nos acréscimos. Japão fez 1-0 em cima da Bélgica, sustentou o jogo todo e nos acréscimos a Bélgica virou. O Brasil, eu lembro que eu estava vendo esse jogo comemorando já que o Brasil ia pegar o Japão nas quartas. Eu já estava, meu Deus, isso é uma coisa boa. Japão nas quartas, a Bélgica 1-2. Então, assim, a seleção japonesa vem de uma Copa boa também, né? Mas quem vocês apostam aqui? Eu não tenho o que falar, Alemanha e Espanha, né? Sim. Fizeram uma volta aí. Eu também. Eu pensei que ia botar em Costa Rica e. Não,
Alemanha. Ó, eu fiz aquela simulação da página do Globo Esporte, não sei se vocês fizeram. Eu fiz ainda não, vou fazer. Eu fiz e eu botei Alemanha e Costa Rica, tá? Mas agora eu falei Alemanha e Espanha. Mas eu botei, quando eu fiz a simulação, eu botei Alemanha e Costa Rica. Olha como isso tá. E grupo F, Bélgica, Canadá, Croácia e Marrocos. Bélgica e Croácia. Bélgica e Croácia. Bélgica e Esse aqui. Rapaz, teve um Grupo- jogo, me lembro aqui. Rapaz, eu me esse lembro- grupo, Bélgica, Croácia, Marrocos e Canadá. Né? Marrocos, Não, Canadá não é Não, uma Canadá é grande saco de seleção. pancada. Canadá só O jogou a Canadá Copa vai de ser o saco de 86. pancada. É, A seleção Canadá. marroquina é interessante. A seleção marroquina é interessante, tem bons jogadores, mas também não vai muito longe. Rapaz, a Copa de 86, Marrocos jogou contra a Alemanha, cara. Rapaz, o que eu sequei a Alemanha, bicho, esse jogo contra o Marrocos. A Alemanha ganhou de 1-0, gol de falta, bicho. Eu sequei que meu dente doeu, bicho. Eu não lembro como hoje. O jogo passou a Vocês noite. lembram? Vocês lembram de Alemanha e Argélia na Copa de 2014? Eu lembro. 2014 eu lembro. Jogaço. Jogo encardido para a Alemanha. Encardido. A Argélia teve chance pra caramba de matar o jogo. Eu de lembro fazer desse um como gol. eu lembro de 82, cara. De 82 que a Alemanha 82 perdeu o a jogo. Argélia ganhou. A Argélia ganhou. Sim, Eu lembro de 82. verdade. A Argélia ganhou. A Alemanha e a A Argélia grande foi um jogo zebra, a encardido. grande zebra da Copa de Isso. 82. A Argélia 2-1 Uma na delas, Alemanha. né? Depois teve a lambança lá de Austrália e Áustria e Alemanha, que a Alemanha ganhou de 1-0 e ficou lá as duas seleções fazendo o Pra se Miguel. classificarem pra- as duas. se classificar as Aham. duas. Isso. Grupo G, Brasil, Camarões, Suíça e Sérvia. Eu vou de Camarões e Suíça. Não, tô brincando. Eu vou de Brasil e Sérvia. Brasil e Sérvia. Brasil e Sérvia também. Até um detalhe sobre isso. Na última Copa, o grupo da gente foi Sérvia, Suíça e Costa Rica, né? Foi. Em relação àquelas seleções, em relação a Camarões, Suíça e mas Sérvia, Camarões já Ah, gosta de Costa jogar contra o Brasil, Rica. né? Costa Rica? foi Costa Rica Na Copa de 18? 2018. Foi. Era Costa Que Rica. Neymar- O... O Brasil bombardeando 0-0 até os últimos minutos, aí sai um gol do Neymar e o gol do Coutinho nos últimos minutos. Em relação à Copa passada, o time da Suíça piorou e o time da Sérvia melhorou muito. Muito. Uhum. O time da Sérvia é um time muito mais encaixado, é um time de jogadores mais maduros, bons jogadores, jogadores versáteis para o ataque. E o time da Suíça vai abusar demais do jogo físico. Vai bater pra caramba. É uma retranca, cara, o time da Suíça. Vai bater pra caramba Uhum. a Suíça. Meu amigo. Esse time da Suíça, eu só me lembro da Suíça naquele jogo contra a Espanha, na abertura da Copa 2010. E a Suíça fez Verdade. uma retranca e ganhou o jogo Sim. por 1-0. Foi. Não fez nada, só fez o gol, cara. Só fez o gol. E aí a Espanha depois Verdade. recuperou-se, ganhou todos os jogos por um gol de diferença e foi campeão. Aham. Mas vamos lá. E o grupo H, que vai ser o grupo que o Brasil, inclusive, vai fazer o cruzamento, né, nas oitavas. Esse tá chato. Coreia do Sul, Gana, Portugal e Uruguai. E aí? O Brasil pode pegar Uruguai ou Portugal, né? Eu não sei Rapaz, se o Uruguai passa, não. eu acho tem que isso, né? Portugal. O Uruguai tá meio caindo os dentes aí. Mas eu ainda acho que vai Portugal e Uruguai. Eu também acho. É. também acho. E A arrastando, mas passa. aposta certa é Portugal e Uruguai. Né? Gana Agora- pode surpreender, né? A própria Coreia pode surpreender. Coreia do Não, Sul. se pode fosse surpreender. fazer uma coluna, como aquela coluna dupla que você fazia da aposta da Loteca lá, fazer coluna 1 e 2, eu botava Gana com Paraguai ali. Portugal passava e eu ficava na Paraguai, dúvida entre. Portugal. Ah, Portugal passava e ficava entre Gana e Uruguai. Eu ficava. Agora eu vou Sabe? dizer assim, considerando as duas seleções, Portugal e Uruguai, que a gente está colocando que passa, qualquer uma das duas que passar é um jogo chato de oitavas de final para o Brasil. Eu Muito também chato. acho, cara. Você pegar Sim. o Uruguai nas oitavas ou Portugal nas oitavas é um jogo chato pra caramba. É porque é o Muito seguinte, chato. né, bicho? Olha, a gente Copa pega do- Portugal se Portugal for o segundo e a gente primeiro ou o contrário, Primeiro. né? Isso. É porque é o seguinte, cara. Jogo de Copa do Mundo, ser Copa do Mundo já é peso. E é um jogo só, né? Uhum. Eu costumo chamar de Exato. mata. É mata. Não tem Uhum. essa questão de, vai ter o jogo de volta. Não, é mata. Mano. Não tem. E é uma questão, por exemplo, o Tite falou muito sobre isso já, quando perguntado, né? Tem sempre aquela pergunta, o que é que o Tite de 2018 aconselharia para o Tite de 2022?
E ele diz em outras palavras, mas não ser tão teimoso. Porque, assim, a Copa do Mundo são 7 jogos. E eu entendo que o treinador quer manter um bom ambiente no vestiário, quer dar mais oportunidade. Mas Copa do Mundo você não vai jogar hoje, depois quarta, depois domingo, depois quarta e domingo, tem 38 rodadas, não. Então é o seguinte, o cara entrou em campo, não foi bem no segundo jogo, no máximo, ó, irmão, vai pro banco hoje, vai pro próximo, tá? Porque não tá dando certo não. Porque tem que ter esse entendimento, são 7 jogos apenas, não dá pra você... Não dá pra ficar testando, né? Não dá pra ficar... Não dá. E outra coisa, velho, o cara que tá lá numa Copa do Mundo, bicho, o cara tem que estar, tipo assim, meu irmão, eu já tô aqui, meu irmão. O cara tá numa Copa do Mundo, na seleção, o cara tá entre os melhores do mundo, frio. E como vocês acharam desse aumento de 23 para 26 jogadores? Porque... Eu gostei. Qual foi a explicação Eu gostei, da cara, FIFA? eu gostei. Eu achei muita gente, cara. Eu gostei. Jogador demais. Eu acho que dá uma dinâmica melhor, assim, dá mais opções para os treinadores. E faz sentido o aumento de 3 peças quando você também coloca as 5 substituições. Eu queria falar. Eu gosto da coloca aumento no mesmo bolo. Eu gosto do aumento da convocação. Eu gosto da questão das 5 substituições. Eu gosto da colocação, que eu estava me lembrando outro dia que, pô, nas Copas passadas, os bancos de reserva eram 5 jogadores, 6 jogadores, né? 7 jogadores. jogadores. Era muito pouco, cara. O restante do elenco ficava E só podia fazer 2 substituições. 2 substituições, pô. Era muito... Que negócio triste da... Isso era tristeza, velho. Ó, isso era pro cara ficar com birra mesmo. Pô, não vou nem pro estádio, pô. Um negócio chato danado. O pior, Marcelo, é que até a Copa de 70 não tinha substituição, né? Cara. Não tinha. A primeira Copa que permitiu substituição, eu acho que foi a de 74. Talvez a de 70, mas eu acho que não. A 70 não. A de 70 não teve, não. Ainda. Sabe o quê? Beckenbauer se machuca. Jogou claveiro. Jogou com o braço. Exatamente. Ele não pode ter substituído. Ele se machuca, então, quebra o braço. Só em 74 foi permitido fazer alteração. Vê que maluquice. Imagina o cara convocado, aí sai a escalação do time, pronto. Quem não tá na escalação, esquece. Você não vai nem entrar. Não tem nenhuma chance. Eu gosto disso, eu gosto dessa questão de aumentar o número de convocados e de substituições, justamente por isso que a gente acabou de falar, de serem só 7 jogos. Porque tudo pode acontecer em 90 minutos. Marcelo lembrou aí, a Suíça fez um ferrolho contra a Espanha, ganhou o jogo de 1-0. Então, assim, você, por ter um fator de aleatoriedade muito grande dentro de 90 minutos e pronto, você dá mais oportunidade para o treinador tentar mudar o jogo. Então ele vai lá, vira um jogo de xadrez até certo ponto, né? Você vê o cara botando um atacante, pô, mas que característica ele tem e tal, força os caras a pensar ali e tentar controlar a partida. Agora, o que eu não concordo é aumentar o número de seleções. Não acho legal. Aí o pior é que já está decidido. Eu também não concordo. 2026, 48 seleções. Eu acho que vai virar um peladão alto astral. Não, a galera quer aumentar o número de seleção e diminuir o período de 4 anos para 2 anos. Aí, peraí, né? Não. Pra mim, aí vai virar a Copa do Brasil. Faz logo 6 meses. Bota 6 meses logo, pronto. Copa do Mundo, 6 meses, pronto. Vai fazer logo a palhaçada logo. Olha, para você fazer Copa do Mundo de 2 em 2 anos, quando é que você vai fazer as eliminatórias? Eu vou até comer pipoca queimada, só para ter raiva aqui. Comer pipoca queimada. Que raiva. Mas assim, eu não gosto não, porque, vamos lá, se a gente for abrir as páginas eliminatórias para essa Copa, as seleções ficaram de fora na Ásia, por exemplo. Iraque, Oman, na Oceania, Tahiti. Assim, são seleções que são semi-amadoras, cara. Jogando uma Não, Copa basta dizer o seguinte, Antônio. Veja só, se não, né? Já está definido, né? Que vão ser 48 seleções. O mundo tem 200 países, mais ou menos, né? 200, 204, sei lá. Se você tem 48 seleções, você vai ter 1/4 do mundo participando da Copa. Ou seja, a cada 4 seleções, uma está na Copa. Então vai ser uma coisa... Perfeito. Bora fazer Série B? Série B da Copa do Mundo. Série B da Copa do Mundo. Já pensou, cara? Eita, não, o que é que eu acho que vai acontecer? Aí bota o Brasil para administrar esse negócio. A gente só vai se ligar... assim, corre-se o risco, né? As pessoas só se ligarem mesmo a partir das oitavas. Né? Sim. A fase de grupos, assim, pode perder o encanto. Né? Que eu acho
Porque eu acho ela legal. A fase de grupo eu acho legal pelo seguinte, por exemplo, essa Copa agora mesmo, ela tem uma fase de grupo legal, interessante, porque, cara, vai ser. Eu tava vendo a tabela, tem jogo que vai ser 4 jogos durante o dia. Eu acho isso É, espetacular, cara. Tem dia de 4 jogos. é, Aí começa às 7 Tem da dia de manhã que e o tu último é 4 da acabar tarde. isso sem Um jogo falar, às 7, um jogo às 10, um jogo à 1 da tarde e um jogo às 4. isso sem Eu já falar da avisei aqui em resenha. casa que eu vou ver perfeito. todos. E sem falar da É, resenha pós-jogo, né? Que a gente vai ter que ficar. Ó, cara, e com o exatamente. WhatsApp, com essas coisas, meu amigo, o celular vai ter quem aguente, né? Então vai É, ser maravilhoso nesse sentido. Mas nessa questão de aumentar a questão de realmente vai perder o sentido E aí, meu amigo, você vai. E outra coisa, viu? Vou dar logo essa dica para você, viu, Antônio? Você que tá indo aí. Quando você começar a trabalhar nessa fase de grupo, que vai ser intensa, não vai ter sim, tempo nem de sentir saudade de casa, não vai ter tempo, né? Por causa da sim. intensidade. Aí quando começar os jogos espaçados, aí vai dar o ban. É um jogo hoje, o outro jogo só. É. Aí você vai ficar, Não, cara. Você vai, pô, olha, velho, logo depois da fase de quero voltar grupos, pra tem, casa, eu meu acho que amigo. 2 ou 3 dias que não tem jogo nenhum. Aí dá um banho, É, aí dá um banho. É é. terrível, cara. Você Aí fica, dá meu banho. Deus, o que é que eu vou Cadê? fazer hoje? Você vai, meu irmão, não é possível, cara. É Não, quem não, tava não, eu me tô sem dizendo isso. fazer nada, cara. É. Haroldo Aí, Costa tá aí indo pra. eu vou me lembrar do personagem José. Tira o tubo, tira o tubo, tira o tubo, tira o. Vocês têm que, inclusive, chamar Haroldo para participar aqui, cara. Eu O tava que é? pensando Quando. nisso, cara. Tem que chamar Haroldo, tem que chamar Haroldo. É um Tem que grande chamar nome, um Haroldo. grande nome. Vamos chamar, Haroldo tá sim. indo para a quinta Copa do Mundo. Haroldo tá indo para a quinta É, Copa do Mundo. E eu tem que chamar conversando o tempo Haroldo. todo com ele. Eu tô nesse nível, assim. Eu tô com o Haroldo lá no dia a dia. Aí eu tava na cobertura de Santa Cruz, né? O ano inteiro na cobertura de Santa Cruz. Aí eu me afastei da cobertura diária do Santa para focar só em Copa do Mundo. Aí de vez em quando eu chego para Haroldo e faço, Haroldo, eu tenho que levar quantas cuecas, hein, Haroldo? São 30 mesmo. Tem que levar uma para cada dia. Ele disse, não, pô, vai lavar lá. Eu disse, máquina de lavar, lavanderia, funciona essas coisas. Ele, não sei. Eu disse, não sei, bicho, eu não sei. Leva a tua roupa. Então, assim, eu tô com dúvida até nesse ponto, assim, essas coisinhas do dia a dia. E aí eu perguntei sobre isso de saudade. Aí ele disse exatamente o que você falou, Marcelo. Ele disse assim, ó, os primeiros Não dá 15 tempo. dias, que são ali, que é a primeira fase, tu não consegue nem pensar direito de tanta coisa, sabe? Não tem condições não, cara. É jogo acontecendo. E sem falar no fuso horário, né? São No 6 horas fuso da horário manhã. você troca as coisas, você não É, consegue nem pensar. ele Cara, eu disse destrambelhei meu horário. Eu destrambelhei meu horário São de seis sono por horas, conta pro disso. Catar? 6 horas. Eu- 6 horas no é. Catar. Igual 6 da horas da África. manhã. Era pra comer da hora da África, era 5. Eu fiquei. Até hoje, cara, eu não tenho um fuso horário batendo muito legal. Aliás, já não sou bato muito bem de juízo quando eu tava indo. Eu piorei quando eu voltei, né? Aí, Vixe, Maria. realmente, Tem. até hoje, Chamam cara. isso, esse problema de fuso horário, chamam jet lag, né? O Jet Marcelo lag, tá com, é. Cara, Marcelo tá com cara. jet lag até hoje. Até hoje, Até cara. hoje. 12 anos Rapaz, depois. ó, teve um dia lá, que a gente foi para. Pronto, eu fui para Porto Elizabeth, pro jogo do Brasil com a Holanda. Fui eu, Pedro Silva e Zé Silvério só. A gente foi nós três, fomos nós três. Que trio, hein? Aí, vem mesmo, cara. Aí a gente saiu de madrugada e teve um problema lá de hospedagem lá, que tava lotada a cidade. A gente ficou no aeroporto, aí o telefone não pegava. Bom, para resumir a história, para resumir, cara. A gente acabou o fórum esportivo lá, eu participei do fórum esportivo, chegou o ônibus para levar a gente para o aeroporto, do aeroporto, cheguei no aeroporto lá de Porto Elizabeth, foi um teco-teco o avião, aquele teco-teco mesmo, Nossa. só faltou o cara pegar o hélice do avião, assim, para pegar o voo, para pegar o voo, eu fui com medo danado. Aí a gente foi, chegamos lá, não tinha lugar para hotel, vamos procurar um hotel, encontramos um hotel, fizemos o pagamento, o check-in e tal, agora vamos pegar o credenciamento. Aí vamos pegar o credenciamento, a adrenalina lá em cima. Agora vamos levar Pedro Silva para acompanhar o treino da seleção. Aí, resumindo a história. 24 horas no ar, cara. Eu só vim dormir no outro dia. E no outro dia de manhã. Aí eu já não sou de muito de dormir. Aí fuso horário. Tinha que participar do programa da TV. Aí no Não, e outro outra dia, coisa que deve acordei, pegar cara. muito é a empolgação da pessoa, né? Você tá Ainda empolgado tem isso, ali, a doido, curiosidade de doido ver, pra ver novidade, né? tudo. A última coisa que você vai pensar é dormir, né? Exato. Olha, em Recife, eu moro em Recife, estou de Recife há 48 anos, a minha idade. Eu sou assim, cara, curioso para ver as coisas. Imagina no Catar ou na África. Cara, aí, cara, A Haroldo estava dizendo exatamente isso. Ele disse assim, ó, os o cara primeiros tá 15 louco, velho. dias, primeira fase, você não vai ter tempo para pensar. Não vai ter não, cara. Agora, chegou oitavas, quartas, quando o negócio ficar mais espaçado, além da saudade,
você vai acordar dias assim e vai fazer, tá, eu vou entrar ao vivo na Supermanhã, no caso lá da rádio, né? Vou entrar ao vivo com o Geraldo Freire, vou entrar ao vivo depois. Mas não tem jogo. O Brasil vai ter um dia de folga entre um jogo ou outro, se for avançando. Sempre tem um diazinho de folga que dão. Não tem treino. Então, o que eu vou fazer hoje? Aí você fica matutando dentro de um apartamento no Oriente Médio, vai num lugarzinho ou outro. Aqui eu tô cogitando se o Brasil for longe, tomara que vá longe. Matutando no apartamentozinho no Oriente Médio. E aí ele disse, a Haroldo disse assim, é a hora que a saudade bate. Você É aí que bate, é. Aí bate a saudade. Aí bate a Tá saudade. bom já, vamos voltar. Aí Volta bate a pra saudade. casa. É. Eu Aí sugiro você A minha- acompanhar a folga da seleção. Para onde Aí eles vão? nessa época, O que é que eles vão fazer nessa folga, né? na época que eu tava na África, minha filha tinha feito 2 anos, era aniversário dela de 2 anos, eu tava lá na África. Aí eu fico com saudade, cara. No início da Copa não tive nem tempo de ter saudade, como eu tava falando, nem tive tempo. Não era nem questão de frieza minha, era questão de não ter tempo pra isso. Mas depois, aí você fala, cara, ela com 2 anos, aí ligava, aí não tinha essa questão de vídeo assim como a gente Vídeo chamada, né? Aí, cara, a gente tava falando de uma coisa há 12 anos e não tinha isso, cara. Vê? Que coisa mais. Não, a tecnologia. Ó, quer uma coisa que eu tô sentindo falta? Eu sou um colecionador, assim, apaixonado por guia de Copa do Mundo. Os guias da Placar. Eu tenho até de revistas estrangeiras, algumas que saíram. Eu sempre peço para amigos que moram fora, né, que estão fora, se tiver um guia da Copa do Guerin Esportivo, que é uma revista semanal de futebol de lá, é a Placar, né, da Itália. Sim. Se tiver o guia da Copa do Guerin Esportivo, manda para mim. Se tiver o da Sport Bild da Alemanha, manda para mim. Então, assim, eu tenho desde a Copa de 82, eu tenho o guia de Copa do Mundo. E eu lembro que em 2018 eu comprei o guia da Copa da Placar, né? E um amigo disse: se prepare que é o último. Eu tô até me questionando, será que vai ter guia da Copa da Placar esse ano? Eu ia até perguntar. Eu adoro o guia de Copa do Mundo, cara. Não, eu acho sensacional também. Eu pensava que já tinha saído essa altura da Placar. Eu não vi, não. Não saiu, não saiu ainda. Não saiu. E já tá há 20 dias praticamente do início da Copa. Não, cara, em todo lugar que a gente ia antigamente... Mas sabe o que é também? A convocação tá saindo cada vez mais tarde. Mais tarde. Para você fazer um guia da Copa interessante... Sem a convocação, sem a convocação, não dá, né? É complicado, cara. Aí o cara bota lá, Gabigol e Gabigol não vai. Tô dando um exemplo aqui, né? Aí o cara bota lá... Fala aí. E outra coisa... A FIFA permite, esse ano, a data limite para apresentar a convocação final é até o dia 14 de novembro. Pois uma semana antes da Copa. Então, assim, complica para todo mundo, né, que quer fazer essa espécie de guia que está falando, Fernando, é verdade. E essa história, uma curiosidade até dessa história de vídeo chamada, estavam aqui em casa, minha mãe tem uma relação muito próxima com Graça, né, com a esposa do Fernando. O Fernando conhece minha mãe muito bem, o pessoal aqui de casa. Minha mãe tava assim, olha, tem que ver um horáriozinho aí, né, pra fazer uma chamada, tal, não sei o quê. Aí minha namorada já juntou o coro, Maiara, né? Não, todo dia tem que fazer uma videochamada pra gente conversar. Eu disse, peraí. Eu não sei nem como vai ser minha existência lá no Catar, de tanto trabalho, tanta coisa. Eu garanto que se você mandar mensagem, o WhatsApp continua funcionando normalmente. Se você mandar mensagem, eu vou responder. Agora, parar para atender uma videochamada e ficar aqui assim, ó, aí eu não sei se eu vou conseguir. Conversando. Não é possível que não vai ter tempo. Então, falem para elas, por favor, Fernando e Marcelo. Vou ter tempo ou não vou? Não, na primeira fase não. Na primeira fase, nesses jogos, 3, 4 jogos por dia, é complicado. Está explicado. Pronto, não sou eu que estou falando. Na primeira fase vai ter não. Infelizmente. 4 jogos por dia tem condições não. Teve uma história, pra gente até finalizar nossa live, a gente se despedir, mas eu vou contar uma história rapidinho. Que foi a questão na África, na questão do fuso horário, que a gente não se organizava direito assim que a gente chegou. E aí, toda vez que a gente saía do IBC, que era o centro de imprensa lá, que ia pro hotel, a gente saía, aí tudo fechado na África, cara. A gente saía, tudo fechado, não tinha o que comprar pra comer e tal. A gente dançava mais bonito, cara. Mas por que tudo fechado?
Porque lá na África fechava cedo, cara. E a gente não achava que a Mesmo na África, Copa do Mundo? mesmo na Copa, É pô, mesmo? fechava cedo. Oi, pois é. Aí a gente fechava cedo e a gente quando saía, pô, aí, enfim. E a gente tinha dois motoristas lá à disposição da gente. Só que teve um lá que não ficou muito legal com a gente, não. O cara tava meio invocado com a gente assim, o Eu cara não ouvi uma gostou. história, eu vou contar depois, eu ouvi uma história Ah, desse motorista, Marcelo. aí um motorista era bem gente boa, um não tinha frescura com ele não, assim, ele bem, não tinha brincadeira, a gente chegava tarde, saía tarde, não tinha com ele, nada com ele. Só que o outro não, o outro ficava meio, esse cara que foi embora, tava indo lá pegar a gente de noite. Aí teve um dia, cara, que a gente ligou pra ele de 10 horas da noite, assim, e a gente largou de 2 da manhã. Aí ele chegou lá, cara, de 10 da noite. E a gente, ó, liguei pra ele e tal. Ele chegou lá de 10 da noite, ficou lá de fora. Um frio, velho. Parecia um congelador a África, tal. E a gente, cadê largar? E enganchou, demorou. Eu disse, meu irmão, o cara tá lá fora, deve estar pé da vida, né? E a gente, e agora? E o cara já tava invocado com a gente, né? Por causa da nossa Sim. desorganização e tal. Aí a gente, caraca, aí quando a gente arrumou pra sair mesmo, já era madrugada. Lá vai a gente andando. No IBC, a gente vendo o cara lá de fora. Chega, tava a fumaça, velho, do frio. Aquela. Aí, meu irmão, o cara já deve estar um picolé, né? Aí quem tava comigo era Roberto Queiroz, cara, do lado assim, Roberto, andando assim. Rapaz, aquele jeito dele, né? Rapaz, ele deve estar muito puto. Aí eu, sim, então, bicho, ele vai falar o quê agora, hein? E a gente andando. E ele lá, assim, ó, invocado, bicho. Aí quando a gente chegou perto dele assim, bicho, que eu entrei na. Aí eu dei um good evening, que entrei aí ele. Aí Roberto fez assim, olhou pra ele assim, fez. É foda, my friend. É foda, meu irmão. Eu tive uma crise de riso, velho. Eu tive uma crise de riso, porque eu disse, meu irmão, o cara não entendeu, não entendeu foi nada, velho. É foda, my friend. Que A é isso? gente, a gente, a gente E eu brincava eu com o fiquei Roberto constrangido, eu fiquei dessa frase constrangido com a sensacional. minha. Eu fiquei constrangido com a minha risada, porque eu disse, meu irmão, o cara deve estar Sim, pensando que eu tô rindo da cara dele, né? Eu disse, sim. é Ó, foda, Roberto. Pois é. Roberto, cara. Roberto, a gente usava esse é foda, my friend. A É, a gente gente sempre usava usou isso. direto com o Roberto. É. Roberto É, passava e dizia, é a história é foda, essa, a my história friend. é essa. É A história, foda, mas. Roberto. a história que eu ouvi do motorista da África, Marcelo, foi uma vez que Pedro Silva, se não me engano, ficou sem dar notícia. Ninguém sabia onde é que Eu estava lembro Pedro dessa. Silva. Eu lembro dessa. Eu lembro Ninguém dessa. sabia onde é que estava Pedro Silva, ninguém respondeu. Pedro Silva morreu, ninguém sabia onde ele estava, no apartamento. E o motorista foi lá para buscar e não conseguiu, não chegou, enfim, demora atraso gigante. Eu sei que no final das contas acharam Pedro Silva, quem encontrou foi Fabiano Lopes. Aí subiu com o Pedro, botou dentro do quarto tal. Aí Fabiano encheu o bolso de dinheiro, não lembro qual era a moeda de lá, que ele falou, e foi conversar com o motorista. Que Randy. Hans, encheu o bolso de Hans e foi conversar com o motorista, né? Todo tenso assim. Aí ele chegou junto do motorista. Fabiano não fala uma palavra de inglês, né? Detalhe, nada. Chegou junto com o motorista. Olha, ele começou a gesticular, ele me dizendo: você tem que. Aí o cara começou gritando, gritando. Fabiano disse que só tirou o dinheiro do bolso, mostrou. O cara parou de falar, pegou, contou, fez thank you e foi embora. Acabou. Só isso. Toda a raiva foi embora depois do atraso de Pedro Silva. Tem muita história, tem muita história. Tem muita Tem história, histórias tem muita assim. história. Antônio Não, Gabriel, queria impressionante. agradecer a você, desejar boa sorte, parabenizá-lo pelo trabalho. Dizer que a casa é sua. Quando a gente fizer live aqui, é só dizer. Vamos fazer uma live qualquer dia desse sobre rock. A gente tá falando sobre futebol. Bora! Você sabe que a gente Tô curte dentro. também, que a gente curte muito rock and roll. E a gente vai fazer qualquer dia Isso. desse. Boa viagem. E Detone, a gente vai estar ouvindo você aqui. Beleza? Antônio, aproveita, pega com todas as mãos essa oportunidade aí. Você vai ver que vai ser uma grande experiência profissional para você. Boa sorte, boa cobertura da Copa. Que você traga aí muitas notícias para a gente, né? E faça um grande trabalho. Tenho certeza que você vai se sair bem. Boa sorte mesmo aí. Obrigado, gente. Obrigado. Acima de tudo, vocês sabem disso. É um sonho realizado, né? Pra gente que tá nessa área. Cobrir Copa do Mundo, uma Olimpíada, assim, são dois grandes eventos. Eu já vou fazer uma Copa com 26 anos de idade, nem eu esperava que fosse tão cedo uma oportunidade assim. E é um privilégio gigantesco. Não só fazer a Copa do Mundo, mas fazer a Copa do Mundo por essa emissora daqui.
que me formou homem e me formou profissional. Né? Eu cheguei com 19 anos de idade e hoje estou já um pouco mais velho e tudo lá dentro do sistema. Então vai ser massa, vai ser sensacional. Eu até estava dizendo assim, eu comentei, esse ano eu comecei a fazer comentário em TV e jogos, né, na Copa do Nordeste. E aí eu liguei para Cabral Neto. E disse, Cabral, me ajuda, bicho. Ele, o que foi? Vai rolar isso e isso, eu vou começar a fazer comentário. E aí Cabral, ele sintetizou com as palavras dele, algo que eu sempre encarava dessa maneira, mas eu nunca tinha conseguido colocar para fora do jeito que ele colocou. E Cabral disse o seguinte, Antônio, o trabalho de verdade é você sentar em casa, estudar, ver jogo, estudar os jogadores, as notícias. Quando a transmissão começa, é divertimento puro, cara. Você está fazendo o que você gosta, você está comentando futebol. Então, assim, o trabalho que eu tenho, eu encaro que meu trabalho é estudar. O estudo, a preparação. Quando você chega no ar, ligou a câmera, pá, começa a falar, é divertimento, pô. E eu encaro muito dessa maneira, sabe? Muito, sempre encarei. Assim. Toda vez que eu abro o microfone da Rádio Jornal, é responsabilidade, claro. Mas é fazer o que eu gosto. Fazer o que eu gosto no nível de Copa do Mundo, eu acho que a ficha só vai cair quando eu ver o Brasil perfilado lá e o Internacional tocando. Nem isso, quando você voltar, se sobrar, vai cair. Se sobrar um tempinho, faça uma videochamada para sua mãe e para a namorada. Faço, com certeza. E quando eu voltar, a gente faz outra dessa que a gente conta as histórias, vai ter muito. Beleza. Beleza, combinado. Valeu, meu garoto. Valeu, Na gente. próxima segunda-feira, a gente vai falar sobre marketing na Copa do Mundo. Quem vai estar com a gente é o meu amigo Giovanni Di Carli, beleza? Valeu, Fernando. Até a próxima. Antônio, valeu, a gente fala, hein? Valeu, gente. Valeu, Boa rapaziada. sorte aí, Valeu, gente, hein? Obrigado, hein? Junto. Valeu. Tchau. Valeu.